Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que nós possamos refletir hoje sobre a mensagem trazida por Joana de Ângeles. Uma mensagem de hoje de bastante reflexão. Ela traz para a gente uma abordagem importante, principalmente para os dias atuais, onde nós temos visto tantos conflitos emocionais, dificultando as pessoas no trabalho de autodescobrimento, dificultando as pessoas no enfrentamento das suas dores, dos seus problemas. E a gente tem notado que, de certo modo, todas essas questões que envolvem a nossa vida, envolvem a vida de todos nós num processo de transformação moral, encarnados como estamos num planeta de provas e expiações. Então tem certas coisas que nos caracterizam, né, nessa nossa trajetória, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de transição planetária, essas transformações que vêm acontecendo. Então são questões muito peculiares do nosso estágio de evolução, mas também desse processo de transformação que o planeta Terra vem passando. Então a gente consegue perceber ao longo aí do nosso cotidiano, na relação com as pessoas, uma grande dificuldade de lidar com os sentimentos, né, com as nossas emoções. Isso é muito forte. Há uma ausência na capacidade dessa leitura do que esses sentimentos, do que isso que eclode dentro de nós tem nos dito, tem nos mostrado, tem nos falado, né? tem colocado para nós. Então a gente não consegue fazer uma leitura desse processo todo e acabamos por nos permitir um processo de autodestruição, porque como a gente não consegue lidar com essas coisas, a dor ela fica mais exacerbada, os nossos julgamentos ficam mais acirrados, né, na nossa observação das coisas que vêm à nossa volta, da relação com as pessoas. Então é tudo muito complexo, é um turbilhão de coisas. E aí Joana vem tratar disso dessa lição. Ela vem tratar desse estado psíquico que nós nos colocamos diante das dificuldades, diante das lutas. E ela faz para a gente, então, um convite a um comportamento diferente. Ela nos pede um comportamento diferente, dando-nos a entender e a perceber que tão logo modifiquemos a nossa forma de pensar diante dessas situações, o que tiver que vir, virá, mas nós teremos mais condições de enfrentar, mais condições de lidar com isso. E aí as consequências desse estado de coisas não ficam tão fortes, tão intensas como tem sido. E ela traz para essa lição, que é a lição 40, lembrando aí do livro Espírito e Vida, uma obra ditada então por Joana e psicografada por Divaldo. Nós estamos na lição 40, é uma obra que tem 60 lições, então a gente ainda tem mais 20 lições aí para fazermos, né? Estamos fazendo hoje a 40. E o título que ela deu foi Fraternidade. Para ela iniciar a lição, meus queridos irmãos, ela pega um trecho do livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 3, item 10, que diz assim: o estado corporal é transitório e passageiro. Joana coloca isso
E por que é importante isso nessa lição de hoje? Porque quando nós nos percebemos espíritos imortais, meus irmãos, a leitura que a gente faz da vida e do entorno, né, dessas consequências da nossa vida presente se modificam. Quando a gente percebe a transitoriedade de certas situações, principalmente das questões de cunho material, porque a vida material ela tem um início que a gente conta aí a partir do nascimento e ela vai ter um final, que é o dia da nossa morte desse corpo físico. Então esse momento da vida física, nessas questões da vida física, ela tem esse cunho de transitoriedade, porque ela tem começo e tem fim. Mas nós não. Nós somos espíritos imortais. Então, esse estado de vida física, ele é temporário na nossa imortalidade. Então, outras vidas físicas virão. Ao término dessa vida física, a gente passa a gozar, então, da vida em espírito. Isso é importante entender. Então, o conceito de imortalidade, ele tem sempre que estar nas nossas reflexões quando a gente fala de dor, quando a gente fala de sofrimento, quando a gente fala de dificuldades da vida, a gente tem que pensar em imortalidade, senão a gente acaba por não se entender, não se perceber num contexto de vida em que essas situações todas, elas têm uma razão de ser, geralmente de fomentar, de despertar o nosso melhor que temos aí, do íntimo de todos nós, também de nos permitir os processos expiatórios que são necessários devido aos erros cometidos em outras vidas, e esses erros, eles demonstram pontos de fragilidade nossa, porque a gente erra, e quando erra, é porque ainda não adquirimos, de certo modo, né, aquele valor moral que estava inserido ali na situação em que erramos. Então, o erro denota para a gente algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser visto. E se nós infligimos no mal de outrem, a gente se compromete com a lei de amor. Então, processos existirão, de certo modo, que nos farão pensar, refletir e fazer com que esse nosso íntimo de bondade, de amor, possa falar mais alto sobre as nossas imperfeições. E aí, meus irmãos, no estágio em que nós nos encontramos, não tem jeito, a dor é essa companheira. É como se fosse a criança que, quando se tira um brinquedo dela, porque está oferecendo perigo para ela, porque não é um brinquedo que ela possa brincar naquele momento, porque aquela situação está oferecendo para ela algum risco, alguma dificuldade, porque ainda aquilo não está no campo de compreensão e de manipulação dela. E quando a gente tira, a criança chora, esperneia, briga, zanga, né? A gente sabe até onde a gente pode ir, como educar, como orientar, como zelar, como cuidar, como proteger. E Deus é assim conosco. Então essas ações todas por nós acontecem por proteção divina, por ajuda divina. Então, às vezes, como a criança ali vai ter o chorinho, né, quando se diz não para ela e o não é necessário, a gente também vai ter momentos aí de grandes conflitos, mas ainda assim é por amor de Deus que quer que a gente desperte para as coisas que precisam ser apreendidas por nós. E é lindo a gente entender que estamos inseridos nesse contexto de evolução, de vida, de propósito, né, divino para as nossas vidas.
Basta agora a gente alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus. E aí a gente consegue caminhar melhor. Porque a gente ainda não consegue é isso. Então a gente se distancia dessa proposta divina e acabamos por comprometer muito mais a nossa caminhada. E Deus, amoroso, paciente, aguarda o tempo em que nós vamos despertar e acordar e buscá-lo com todas as nossas forças. Então ela continua assim, lá do fragmento ainda, né? O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. E também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Então, o que esse fragmento está dizendo é este processo reencarnatório. Então, quando terminamos a etapa física, o espírito imortal sobrevive a esse momento, e nesse novo estado que a gente diz que é um momento da erraticidade entre uma encarnação e outra, o espírito se prepara para novas oportunidades reencarnatórias. E esse período no mundo espiritual, ele é crucial, porque atraídos por leis de afinidade, né, nós nos reunimos no mundo espiritual segundo esses nossos sentimentos, essas nossas intenções, esse nosso fazer. A espiritualidade não nos desampara em momento algum, e até nas regiões de extrema dor e sofrimento no plano espiritual, eis que ali estão espíritos enviados por Deus, mensageiros de Jesus, a proteger e a amparar. Mas também é da lei que a cada um segundo suas obras. E isso não está numa ordem de punição de Deus para nós. Não é nesse sentido. Deus não nos pune. Nós próprios é que, pelo nosso livre-arbítrio, pela escolha que fazemos da nossa vida, pelo rumo que damos a ela, é que vamos nos acercar de espíritos que, como nós pensam, que como nós agem, que como nós administram a sua existência. Então, por uma lei de afinidade mesmo, a gente se reúne. E aí, dependendo desse estado de coisas, eis que podemos, no plano espiritual, ficarmos junto desses irmãos em grande desdita, em sofrimento. Outro ponto importante a gente colocar, além das questões da consequência da nossa vida, que determinam aí a vida futura, né? A gente, quando passa por esse processo para se preparar para uma nova encarnação, há, na maioria dos casos, a oportunidade da reflexão e do planejamento dessa nova existência. E é claro que a gente não faz isso sozinho, a espiritualidade superior nos acompanha nesse processo, nessa ajuda, para que a gente possa entender melhor todas essas questões. E nessa tomada de situações é que a gente às vezes se depara com um sentimento de muita tristeza. Quando a gente percebe que a vida que tivemos não era assim tão ruim como pensávamos ou enxergávamos ainda inseridos nela, ou seja, encarnados na vida física, mas que ela trazia as partes, os pontos que nós realmente precisávamos viver. E mais doloroso ainda é entender que a gente só tornou essa vida tão conflitante, tão angustiosa,
porque assim nós quisemos, porque assim nós nos comportamos. Entender que a gente teve a assistência do plano espiritual ao longo desse processo todo e que a gente desconsiderou os conselhos, as orientações que foram nos dadas pelas lições que estudamos, nas palestras que ouvimos, no aconselhamento de alguém, nas noites de sono em que a espiritualidade aproveitou o nosso desligamento temporário do corpo, né, parcial do corpo, e nos levou para momentos de reflexão com aqueles que nos amam, com aqueles que nos conhecem de muitas datas, e que mesmo voltando para o corpo físico, para um novo dia que se iniciaria, a gente continuou mantendo o mesmo comportamento ruim. Então, reconhecer isso, que às vezes por teimosia, por invigilância, a gente pouco fez ou nada fez, isso é sofrimento para a gente. Uma sensação de culpa, de fracasso, de ineficiência, geralmente toma conta dos espíritos nessa condição. E a espiritualidade, então, tenta de todas as formas, não tirando de nenhum de nós a importância desse momento reflexivo, porque ele precisa ser vivido, ele precisa ser enfrentado, mas ao mesmo tempo de nos dizer que há esperança e que uma nova existência vai se fazer, dando a gente novas condições, um novo cenário de vida, para que a gente tenha novamente a oportunidade de acertar aquilo que a gente não acertou. Olha que coisa mais linda isso, né? Então é esse aqui, Joana começa essa lição trazendo esse fragmento para nós. É uma lição que desperta o nosso coração para as verdades que a gente precisa enxergar. Então, a lição é um pouquinho grande, a gente não vai ler a lição toda, não temos como. Grande não, ela é maior do que as outras, né? Que a gente tem conseguido ler. Mas a gente vai pegar alguns pontos dela aqui. Joana coloca para nós duas frases aqui que são... algumas frases aqui que são importantes nesse início do texto. Ela diz assim, olha, que a gente deve saudar o dever, fazendo luz naquilo que nós temos que viver. Então é como se ela estivesse dizendo pra gente assim, diante da vida que se desenha do jeito que está, não esmoreça, agradeça, para que possa nascer do nosso coração um entendimento de que essa amargura toda que às vezes toma conta de nós, ela é oportunidade de reparação, ela é oportunidade de crescimento. Ela diz assim, olha, não digas que é inútil lutar, tendo em vista os insucessos pessoais, porque é muito comum acontecer isso com a gente. A gente vai fazendo, vai arrumando força da onde a gente acha que nem tem, né? E vamos que a gente quer resolver, que a gente quer tratar, a gente quer ajudar certa pessoa, a gente quer ajudar a nossa própria vida, a gente quer modificar nossas próprias coisas. E a gente faz, e apesar da gente se debater tanto, parece que nada se resolve, parece que tá tudo enrolado, parece que as coisas não se organizam, não se definem, né, de uma forma melhor. Então, ela tá falando assim, não perca a coragem, não, de lutar, sempre por isso, né? Como, gente, vocês já devem ter visto, assim, convivido com pessoas, né, que às vezes compartilham a vida com outras pessoas difíceis, de difícil trato. E nesse contexto, a gente às vezes percebe que a pessoa dá sempre uma chance para outra, que a outra vai, faz e sempre chega arrependida, chega dizendo que não vai errar mais, que vai modificar. Eu não estou falando isso no campo do amor, não. Isso acontece também no campo dos afetos, né, dos amores, mas isso acontece na relação de irmão para irmã, né, de pai para filho, de filho para pai. Não importa, quem você está ali do seu lado, que
que você ama e que esse amor te faz sempre acreditar que aquilo vai acontecer. Então, por mais que a pessoa venha e faça ali as asneiras, né, as caquinhas todas que sempre faz, no outro fica sempre a esperança, mas agora acho que agora vai melhorar, acho que agora vai acontecer. E isso nasce pelo amor que a gente tem, né, por essa ou aquela pessoa. Então, quando a gente ama a própria vida, quando a gente reconhece que a vida merece da gente essa cota de confiança, a gente também age assim na nossa vida. A gente também consegue acreditar que a nossa vida vai ser melhor. Então, é ter esperança. Então, Joana está despertando a gente para isso. Ela diz, olha, não creias que tudo seja caos e desordem, porque o mundo íntimo se encontra em desassossego e e anarquia. Então ela está querendo dizer assim, às vezes você está num turbilhão de conflitos internos. A vida está passando assim à sua frente. E a gente está aqui, na angústia, com os nossos problemas, nossas preocupações, né? Só que a gente acaba por dimensionar isso para a vida toda. Então a gente perde o gosto pela vida, a gente acha que a vida não tem mais beleza, a gente não consegue encontrar alegria no dia que amanhece, a gente não consegue se encantar com as coisas que vêm de bom para nós, porque a gente está sempre marcado ali, ó, com aquele sentimento de aniquilamento. As coisas íntimas para mim estão tão difíceis que eu projeto toda essa dor interna na vida externa. Então, nada que aconteça ali vai me demover desse estado íntimo. Então, ela está falando assim, mas não pensa nisso, porque tem muita coisa boa acontecendo à nossa volta. Então, ela está nos convidando a pensar de forma diferente. As coisas podem estar um turbilhão dentro de nós, mas o nosso entorno, ele pode estar gerando coisas boas, até para nos ajudar a vencer esse momento, e a gente não está percebendo. Ela continua, olha, na verdade, as dores valem o valor que lhes damos. Olha isso. Ela vale o valor que a gente dá. Então, a gente pode fazer de algo muito pequenino algo extremamente exacerbado, difícil, doloroso. E não é difícil da gente entender isso, meus irmãos. Tem pessoas que a gente percebe que, às vezes, diante de um conflito enorme, estão ali firmes, estão conseguindo vencer, estão, né, sofrem, choram, claro, como todo mundo, mas continuam e vão que vão. E há outros que não, que a simples contato traz uma perda, uma coisa tão grande. E a gente percebe isso, meus irmãos, quando eu estava no início hoje falando do mundo atual, porque lidar com os fracassos, com as frustrações, tem sido um grande desafio para crianças, adolescentes, principalmente, né? A vida, quando ela não atende aos caprichos dessa tenra idade, eles acabam por se desesperar. Então você pega, às vezes, crianças pequenas, muito novinhas, falando que a vida não tem graça, que seria bom morrer. A gente pega isso, gente. Parece que não. Eu que lido com adolescentes, com crianças, o que a gente mais vê. De uns tempos para cá, é o que a gente mais vê. Então, a gente compreende esse cenário todo, a gente entende essa estrutura toda, mas é preciso, de certo modo, resguardar essas crianças, esses adolescentes, né? Esses espíritos que reencarnaram aí por agora, né? Nesse processo. Então, a Joana, claro que ela não poderia deixar de dizer que as dores, elas ficam no ponto em que nós colocamos. É preciso perceber isso.
Que a gente pode ter o conflito, lidar com ele, mas não trazer ele para a essência total da nossa vida, né? As provações, ela continua, significam em aflição a dimensão da taça em que as recolhemos. Porque mal-estares te inquietam e sombras derramem fantasmas na imagem das coisas, não compares o dia às salas escuras, de total perspectiva negativa. Tá? Ela tá colocando isso aqui de novo. Não é porque as coisas não vão bem para você que tudo virou um caos total. Esse é um convite interessante da irmã Joana para nós, meus irmãos. Que nós temos a tendência de fazer disso mesmo, né? Então, aí ela vem e começa a fazer um convite. Para sair desse estado de coisa, ou seja, para a gente não se perder nesse emaranhado de sofrimento, de escuridão, de dificuldades que a gente cria, ela diz assim, ó, abre porta à fraternidade e alegra-te também. É importante isso, meus irmãos, veja bem. Não quer dizer que o sofrimento não esteja ali, que a dificuldade não esteja ali. Ela está fazendo assim, mas abre teus olhos para as coisas. A gente precisa procurar ajuda, meus irmãos. Nem que seja uma ajuda médica. Nem que seja isso, a gente tem que buscar. Jesus é o médico dos médicos. E nós precisamos buscar em Jesus a cura para os nossos males. Mas em dados momentos, a gente pode ter exacerbado, fortalecido tanto essa dor, e está tão difícil para a gente lidar com isso, que a ajuda clínica dos médicos da terra também é necessária. A gente precisa dividir com o outro essa nossa luta. Compartilhar com alguém que a gente confia, ou com um orientador espiritual, a nossa dor é importante. A gente poder dizer, ouvir, porque os irmãos espirituais, quando num trabalho de orientação espiritual, e a Fraternal tem esse trabalho, né? Acontece todo sábado e toda segunda-feira, a partir das 15 horas na Fraternal, e agora está presencial, a gente precisa entender que as nossas situações, quando compartilhadas ali aos olhos da espiritualidade maior, elas são divididas, e é como se a gente estivesse dizendo para a espiritualidade assim, eu te permito, né, eu te consinto fazer para mim o que eu preciso. Importante isso. Parece que não, mas é importante. Quantas pessoas a gente quer ajudar, a gente quer servir e as pessoas não permitem? Vocês já viveram isso, não já? Com certeza. E aí o que a gente fala? Eu quero ajudar, mas a pessoa não aceita. Né? Eu tento fazer isso, mas a pessoa não quer. Não é assim? A espiritualidade também faz essa leitura conosco, porque tem que partir de nós essa busca. Jesus falou, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Essas duas citações dão ideia de que há uma necessidade de que busquemos as coisas. A gente tem que ficar deitado esperando que a ajuda venha. Tem um movimento interno de busca. Então, quando a gente vai a um trabalho de orientação espiritual para dividir as nossas dores, a gente tem essa assistência espiritual dos irmãos, não é? É importante isso. E aí ela continua então, olha, quem cultiva azedume, né, apresenta cravado de espinhos e de dor. Quem assimila decepção, extravasa o pessimismo. Aí ela diz, porque cada um vai viver de acordo com as ideias que lhe trazem prazer. A gente não percebe isso também? Que tem pessoas que estão sempre pessimistas, sempre reclamando, sempre no chororô, não tem? Tem aquelas que são sempre irritadiças, intolerantes, que tem palavras na ponta da língua. Não tem essas pessoas, Joana está dizendo isso, porque a gente externa nas palavras, nos atos, né? O que está no nosso mundo íntimo.
Aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Então a gente vai tramitar, né, dentro desse universo, é isso que ela está colocando. Aí ela diz aqui, ó, o homem transforma-se naquilo que acalenta e vitaliza nos painéis da mente. Então ela olha que a todo instante ela está retomando a questão do sofrimento, das dificuldades, da forma como a gente enfrenta. Ela, em momento algum ela está negando que isso acontece, em momento algum ela não está dizendo aqui, em momento algum ela está dizendo que isso não se dê. Ela só está mostrando para a gente um cenário que é muito atual, né? Que a gente já comentou isso, de que diante dessas coisas a gente tem agido de forma inconveniente para nós próprios e que é preciso entender que essa dor, essa dificuldade, ela está nesse campo de tão forte na nossa vida, porque nós damos a ela essa importância. Por isso que ela colocou ali, a dor vale, né, a importância que a gente dá a ela. Olha como que isso é grande, né? E quando ela fala aqui que a gente vai ser aquilo que a nossa mente buscar, ela está falando mesmo de construção íntima, de personalidade, de caráter, de sentimentos, de evocações, né? Ela está indo nesse campo aqui. Aí ela diz, por esse motivo, a desencarnação, ou seja, a morte do corpo físico, promove surpresas e choques àqueles mesmo que despertam além da morte e que conscientemente ignoravam-se em situações lamentáveis. É aquilo que a gente falou, desse período aí, né, de transição. Muitos crimes são cometidos hoje. O solo e a mente, a água, o ar, o tempo e a luz oferecem o pão generoso e rico à mesa. Mas a gente às vezes não percebe. A gente não nota, a gente não agradece, a gente não tem o sentimento de gratidão diante da vida. Aí ela fala, a paciência e o trabalho no labor do artesão se unem para a grandeza da arte. Aí ela vai dar exemplos para nós aqui de que nada é fácil de ser conquistado, que tudo exige da gente uma entrega, tudo exige da gente persistência, vontade, determinação. E aí ela vai dando alguns exemplos. Ela fala, ó, a argila e o artífice em combinação segura dão forma à cerâmica, que é preciosa. O buril e o amor identificados renovam as visões e as paisagens sombrias da terra. Aí ela fala, fraternidade é sol nas almas, roteiro para a vida. Em todo lugar há lugar para a fraternidade. Aí ela diz assim, a vida, com tudo isso que ela nos apresenta, ela nos convida a compartilhar o bem. E no compartilhamento do bem, meus irmãos, na busca desse compartilhamento do bem, do amor, da fraternidade, nós vamos nos descobrir outra pessoa, capaz de enfrentarmos as coisas da vida mais próximos de Deus, com mais coragem, com mais confiança, porque se damos o amor chega até nós. Porque se damos fraternidade, a fraternidade nos sorri. Olha que coisa mais linda isso que ela está colocando para nós. Ela está dando para a gente a solução dos nossos problemas. Porque ela diz que o trabalho no bem nos edifica. O sentimento de fraternidade que faz com que a gente obre na tarefa cristã permite que nós nos percebamos como pessoas nesse processo de transformação. E a gente vai notar, meus irmãos, que por muito pouco que a gente fizer, a transformação no nosso coração será grandiosa. Então ela está convidando a gente aqui, muda isso, né? Busca novos ares, novos pensamentos,
Analisa o que está te causando tanta dor, tanto sofrimento, tanta desdita. Renova suas intenções. Coisa mais linda isso, né? Uma mensagem realmente de consolo e paz. Ela diz assim, olha, a fraternidade começa no lugar em que estamos, mas ela atinge região aonde a gente nem irá. Olha que lindo isso. Porque vai, né? Propagando, né? Se dimensionando. E de pensar que essa propagação teve ali a nossa mãozinha, né? Num determinado momento, que tocou o coração de um, que despertou essa vontade no outro. E as coisas vão acontecendo com o nosso labor, com a nossa vontade. Aí ela diz assim, que na grande maioria das vezes, como a gente não percebe essas oportunidades de fazer o bem, de ser útil, de amar, né? A gente acaba então por se manter naquele estado de situações difíceis e angustiosas. E aí ela lembra, meus irmãos, o Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, né? Que Jesus nos ensinou, para que a gente pudesse compreender, meus queridos irmãos, que todo sofrimento, toda dor, ela tem um sentido na nossa vida, nesse processo de evolução. Mas que nós não viveremos em dor e sofrimento para todo sempre, né? A cada dia basta o seu mal. E nesse contexto, a gente entender que há dores outras já foram vividas em vidas passadas, lá no início da nossa encarnação, quanta coisa que a gente teve, né, das primeiras encarnações, quantas coisas que a gente teve que desenvolver no campo do instinto, né, até poder raciocinar, pensar, refletir. As dores que a gente vive hoje são as dores morais. À medida que a gente for avançando no processo reencarnatório e a vida também for se desenhando para a gente de uma outra maneira, os conflitos que a gente vive hoje já não serão se o vencermos. Então, outros surgirão, outros desafios novos, talvez mais brandos, mais suaves, porque nós conseguiremos passar por eles de uma forma melhor. Então, entender que todo esse estado de angústia, de aflição, ele é passageiro, ele é transitório e a gente vai superar isso. É preciso entender que as nossas ações, o nosso comportamento, a nossa estrutura interfere diretamente na vida do outro, na vida da coletividade, de quem está perto de nós, e que acreditar nessa situação também é importante nas nossas vidas, né? Para a gente poder continuar. Ela lembra a inconfundível palavra de Jesus, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Convidando a gente à mansuetude diante da vida, a serenar o nosso coração, a despertar sentimento de alegria, de amor em nós, para que sejamos instrumentos da paz e da alegria. Que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos uma semana de muita luz, de muita esperança. Que a gente possa sorrir, que a gente possa viver as coisas que têm que ser vividas de uma forma melhor. Eu queria dizer para vocês que a Fraternal, né, a casa espírita em que eu frequento aí desde piquititinha, ela está retornando para as suas atividades, já retornou, né, para as suas atividades presenciais. Então, como eu disse, a orientação espiritual retornou, as reuniões públicas também retornaram, toda segunda-feira às 20 horas, sábado às 19h30. Ainda está sendo exigido o uso da máscara nas dependências da casa. O passe voltou a ser o passe individual. E esse estudo que a gente faz aqui, ele é um estudo que compõe uma reunião de tratamento
e que acontece toda quinta-feira, às 19h30. E essa reunião também vai ter início hoje, começa hoje. E o que nós vamos fazer para que a gente não quer assim interromper esse estudo, né, que tá tão bacana para todos nós e tem irmãos de outras cidades, de outras localidades que estão acompanhando conosco esse estudo. Então nós continuaremos a fazer as postagens aqui toda semana. A gente vai fazer a gravação. A gente, como falei, ainda temos aí as lições para tratar dessa obra belíssima da Joana. Mas também a gente vai estar lá toda quinta-feira. Então, a lição que hoje vocês estão ouvindo, eu farei essa lição de novo na quinta-feira, começando hoje lá na Fraternal. E dizer para vocês que a casa está muito feliz de retornar. Esperamos ver todos vocês lá, aqueles que puderem, aqueles que quiserem. Vamos retornar aí às nossas tarefas cristãs, né? A todos os irmãos que são trabalhadores da Fraternal, que possam procurar a orientação espiritual, procurar saber dos irmãos da sua equipe de trabalho para poder retornar. É isso, estamos voltando, que Deus nos abençoe, uma alegria muito grande no nosso coração e vamos seguir a nossa vida, meus irmãos. É preciso seguir no bem, seguir forte, porque a morte ela é inevitável, um dia ela chega e a gente precisa ter preparado melhor esse nosso caminho. Eu desejo a vocês muita paz mesmo, muita alegria, muita luz e até semana que vem. Só para deixar aqui, a Fraternal, para quem não conhece, ela fica na Voldac, na rua Arthur Luiz Correia, número 55. Quem quiser aparecer lá, tá bom? Um grande abraço, muita luz.